Você já parou para pensar por que candidatos do The Voice Brasil não cantam músicas gospel, músicas cristãs? Cara, eu pensava muito nisso. Sempre acompanhei o programa, sempre assisti porque eu gosto de música e eu gosto de ver novos cantores, enfim, eu gosto muito de música. Então eu pensava muito nisso. Falava, puxa, por que a gente não vê músicas cristãs, música gospel no The Voice? Mas eu nunca fui atrás. Mas eu sempre pensei sobre isso. Até uma vez que assisti no podcast da Keila Júnior. Ela é cristã, ela gravou um podcast, eu vou deixar aqui na descrição esse recorte que eu assisti, onde ela falava que era uma das imposições do programa, não cantar músicas cristãs, músicas gospel e também nem músicas autorais. E aí me abriu o olho, mas antes da gente bater esse papo, deixa o seu like, se inscreva no canal e aproveita para compartilhar esse vídeo e também quero ouvir sua opinião sobre isso. Bom, paralelamente, em relação a isso, eu vi uma vez na caixinha de perguntas da cantora Maria Marçal, que simplesmente é uma das cantoras de maiores expressões da música gospel atualmente. Colocaram na caixinha de perguntas assim, não lembro agora qual foi exatamente a pergunta, né, como estava escrito, mas colocaram assim, Maria Marçal, ou espero vê-la no The Voice Kids 2023. E ela respondeu isso dizendo que ela nunca iria participar, porque ela não iria atrás de fama, enfim, ela iria somente pregar o evangelho, cantar sobre o amor de Jesus, ou seja, ela não iria participar do The Voice. E aí, refletindo sobre isso, eu quero trazer aqui 3 pontos para a gente refletir, eu quero também contar com a sua opinião, sobre o porquê que a Globo, ela não compartilha, ela não deixa os candidatos cantarem músicas cristãs. Apesar de, acredito que muitos dos candidatos serem cristãos. Mas entrou no The Voice, você tem que cantar outras músicas sem ser música autoral ou música gospel. O primeiro ponto que eu quero trazer reflexão pra gente aqui bater esse papo é a própria emissora Globo. Eu acredito que há um preconceito contra as músicas cristãs. Por quê que eu tô falando isso? A gente vê que a Globo, ela tá se aproximando desse público evangélico, vamos falar assim. Como se aproximando? Ela tá flertando. Você vê alguns quadros, você vê uma novela com temática cristã, por exemplo, no Altas Horas recentemente, teve um quadro dentro do Altas Horas, onde as pessoas cantavam músicas cristãs. Não lembro como que era o quadro, mas enfim, ali iriam calouros, inclusive, se eu não me engano, o Tom Carf foi um dos jurados desse programa, desse quadro dentro do Altas Horas. E a gente vê também uma novela chamada... esqueci o nome da novela. Vai na Fé, chamada Vai na Fé. Não sei se está no ar agora, não sei, enfim. Mas eu lembro que quando saiu essa novela, ou estava para sair, aí inclusive foi até solicitado algumas músicas cristãs, alguns cantores não cederam, pelo menos foi o que chegou pra gente na mídia. Mas enfim, você vê a Globo flertando com esse tipo de público. Mas por quê? Por que a Globo, mesmo tendo preconceito com a música cristã, ou até mesmo com o povo evangélico, por que a Globo ainda assim coloca ali pinceladas, quadros sobre a música gospel? Eu acredito que por causa do público, simplesmente, por causa da audiência. O público cristão é um público gigante, gente. Quando eu falo cristão, estou falando evangélicos e católicos, tá? O público evangélico, católico, o público cristão é gigantesco, gigante. Então chega no momento que as emissoras não conseguem segurar. Por exemplo, nós temos um quadro dentro do programa do Raul Gil, aonde lá sim, lá o povo cristão, os cantores evangélicos têm abertura de cantar suas músicas. Inclusive muitos foram lançados lá, como por exemplo a própria Gabriela Rocha, foi lançada no programa do Raul Gil. Não sei se na época estava na Record ou se sempre foi no SBT, não lembro. Mas enfim, outras emissoras acabam tendo um pouco mais de espaço, tá? Agora falando da Globo em si, do The Voice, a Globo não. Então, se já é uma imposição do programa The Voice não cantar música cristã, música evangélica, eu acredito que há um certo preconceito também com isso da Rede Globo de televisão. Esse é o primeiro ponto, preconceito. O segundo ponto também é a aceitação do público cristão. Eu não sei se o público cristão também vai aceitar, mas isso eu só queria colocar um parêntese aqui, por quê? Falar agora de mim, tá? Na minha opinião. Eu ficaria feliz. Mas como eu ficaria feliz? Eu ficaria feliz porque, de uma maneira ou de outra, é a palavra de Deus sendo alcançada, sendo
ministrada, ou não sei, dentro de uma emissora. Então, a palavra de Deus, através da mensagem da música, ela estaria sendo disseminada, ou seja, ela teria mais espaço. Então, eu gostaria de ver, sim, diferentemente de algumas pessoas, e eu respeito a opinião de cada uma delas, mas eu gostaria de ver, por exemplo, cantores cristãos dentro de programas na Rede Globo, como outros cantores vão. Cantores de pagode, de axé, por que não? Cantores evangélicos, cantores cristãos. A gente até vê, aparece um assim a cada 6 meses ainda, e olha lá ainda, né? A gente vê bem raro mesmo. Mas eu ficaria feliz, porque de alguma maneira ou de outra é a palavra de Deus sendo alcançada, é a palavra de Deus alcançando mais pessoas, como a gente viu recentemente aí a música Ninguém Explica a Deus, do Preto no Branco, uma canção que alcançou todo mundo, que furou a bolha, é uma canção que muitos cantores ditos seculares regravaram a canção ou cantaram trechinhos nos seus perfis das redes sociais. Então eu gostaria de ver esses cantores dentro de programas numa emissora grande, gigante como a Globo, por exemplo. Tá, tô falando da Globo por conta do The Voice aqui. Mas eu acredito também que não ia ter essa aceitação legal por parte do povo evangélico. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas eu acredito que isso também é um ponto interessante a se discutir. Eu repito, se você concorda comigo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e deixa o seu comentário, tá? Então o primeiro ponto é o preconceito da própria emissora Globo, que isso é nítido. O segundo ponto, a aceitação do público evangélico. Será que nós, evangélicos, iríamos aceitar cantores, músicas evangélicas nos programas da Rede Globo de televisão, como qualquer outro cantor? Esse é um ponto. E o terceiro ponto, acredito que seja o mais importante, mas aí a gente tem que abrir um pouco o leque, nós temos que aumentar um pouco a nossa lupa. Eu acredito que as músicas cristãs, música gospel, não entrem em programas como o The Voice, por exemplo, acredito que seja por conta de ser algo cultural. Como assim, Marquinhos, algo cultural? Vamos lá, vou te explicar. Por quê? No Brasil ainda há um preconceito com a música cristã. Porque colocaram a música cristã numa prateleira. Cara, eu não sei da onde que o povo tira isso. Por quê? A música gospel é um gênero. Ela pode ser considerada como um gênero ou um estilo, não sei, do jeito que você quiser colocar. Mas ela é colocada numa segunda prateleira. Então nós temos os gêneros musicais, que são pop, black, samba, pagode, ou samba e pagode tudo junto, mas enfim, rock. Então são gêneros musicais. Por que não o gospel não ser um gênero? Porque quando você coloca o gospel como um gênero, você abre o leque. Aí a música, ela é simplesmente música. Se você for parar para pensar, a música gospel, ou a música cristã, ou a música evangélica, são canções que falam do quê? Do amor de Deus, falam de fé, falam de perdão, fala de aceitação, fala de você se doar para o próximo, fala de você acreditar, fala que você vai conseguir. Então são canções que falam do amor de Deus, são canções que falam de Jesus. Agora, existe sim música gospel pop, existe música gospel black, existe música gospel samba, existe música gospel rock, existe música gospel dance, música eletrônica, existe até funk gospel. Mas por conta disso, a música gospel no Brasil, ela acaba ficando somente dentro da onde? Dentro das igrejas, dentro das emissoras cristãs evangélicas, dentro das emissoras de rádio cristãs evangélicas, dentro das playlists com a temática cristã, evangélica, diferentemente nos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, música é música. Lá, música é música. Tanto é que é bem tranquilo, se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar cantores, por exemplo, renomados, vou lembrar aqui de alguns, sei lá, Beyoncé, cantando músicas que falam do amor de Deus, cantando músicas cristãs. E essas músicas cristãs nos outros países, sim, elas são tocadas em todos os lugares, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a música gospel não é simplesmente música, porque se fosse, ela tocaria em todos os lugares. Porque se fosse, você ouviria, por exemplo, a música gospel, cantor Aline Barros, Gabriela Rocha, Thales Roberto, Tom Carf. Você viria esses cantores tocando, por exemplo, nas emissoras de rádio, tocando
em diversas playlists. Agora, eu acredito que também por isso, a música cristã, por mais que seja, vamos falar agora do mercado gospel, tá? Porque querendo ou não é um mercado também. Por mais que o mercado gospel seja um mercado gigante, um mercado que consome, um mercado que compra, um mercado que compartilha, um mercado ativo. Tanto é que a gente vê muitos cantores aí nas redes sociais, por exemplo, alcançando milhares e milhares de views no YouTube, por exemplo. Plataformas de streaming, Spotify, Deezer aí bombando. A gente vê, por exemplo, o cinema cristão sendo alcançado, né? Ampliando um pouco mais, saindo um pouco do campo da música, né? Então a gente vê o cinema cristão aí lotando salas de cinema. Claro, não é ainda semelhantemente a um blockbuster, mas lotando salas de cinema. Então, essa cultura, enquanto a gente não mudar essa cultura aqui no Brasil, enquanto música gospel ser música gospel e não música, a gente não vai ver, por exemplo, a música cristã em programas como o próprio The Voice, tá? Eu não quero aqui entrar no mérito se é importante a música gospel estar no The Voice ou não. Eu não quero entrar no mérito se é importante a música cristã, a música evangélica entrar na emissora de Rede Globo ou não. Mas só até fazendo uma reflexão com base naquela pergunta. Por que música cristã não pode tocar no The Voice? Por que a música evangélica não entra? Aí a própria Keila, né? A Keila Júnior, que foi vencedora, inclusive, do The Voice, se eu não me engano, do ano passado. Vencedora do The Voice, vamos falar assim, The Voice adulto, né? Porque tem The Voice criança, infantil, kid, The Voice, acho que é The Voice mais, né? Que são senhores. Mas a Keila, evangélica, ela foi vencedora. E ela foi vencedora cantando músicas não cristãs. Mas eu acredito que também é cultura, é cultural. A música gospel, ela ainda há uma barreira. Por mais que nós sejamos um mercado muito grande, muito gigante, por mais que a música cristã, ela tenha alcançado aí lugares excepcionais, tem ganhado até, por exemplo, como é que chama? Tem ganhado prêmios, esqueci o prêmio lá, Grammy Latino, tem ganhado Grammys latinos aí, mas ainda assim, no Brasil, ainda a música gospel, ela tá dentro de uma caixa, ainda, não é simplesmente música. E eu não sei quando a gente vai chegar a isso, tá? E a minha oração, eu como cristão, a minha oração é que isso aconteça logo. Porque a gente vê que a música evangélica, a música cristã, é uma música que fala de paz, é uma música que fala de Jesus, música que fala de amor, música que fala de fé, música que fala que passou por dificuldades, né, testemunhos ali, músicas que falam da palavra de Deus, falam da Bíblia. Ou seja, não são músicas que denigrem a imagem do outro, não são músicas de palavrões, não são músicas que infelizmente está aí no top 5 de um cara foi lá, chifrou outro, e aí a outra foi, chifrou também, ficou tudo certo, e no final da música eles se encontram e se amam. Cara, doideira, doideira. Então por isso que a minha oração é que isso aconteça no Brasil, mas eu não sei o quanto a gente está alcançando isso ainda, onde música será simplesmente música. Onde que a gente possa ver a música cristã, a música evangélica, alcançando patamares onde ela deve estar. Os melhores músicos são cristãos, os melhores compositores são cristãos também. A gente vê muitos cantores aí ditos seculares cantando músicas cristãs, cantarolando, flertando com algum... flertando, que eu digo no bom sentido, tá? Flertando com a música gospel, porque querendo ou não, gente, a palavra de Deus é irresistível. Ninguém resiste a Jesus. Então é isso. Acredito que seja por esses dois motivos que a gente não vê música cristã no The Voice. Preconceito, porque a partir do momento que você fala, você não pode cantar música cristã, é um preconceito. É que nem eu falar que não, você não pode vir de cabelo grande. Por que eu não posso vir de cabelo grande? Por que você não pode cantar de cabelo grande? Então é preconceito. Acredito também que a aceitação. Será que o povo cristão iria aceitar? Será que a grande massa evangélica cristã iria aceitar esses cantores em programas de televisão, nesses canais que ainda assim, gente, por mais que estamos no advento da internet aí, do YouTube bombando, plataforma de streaming, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime bombando, HBO, Star Plus, por mais que a gente veja essas plataformas aí alcançando patamares cada vez mais altos, ainda assim a televisão é um grande meio de comunicação. Isso a gente não pode negar. Ainda assim a Rede Globo, ela tem grande audiência. Mas o programa XYZ... Cara, a Rede Globo ainda tem muita audiência. Então, a partir do momento que os caras do The Voice lá, os que mandam, chegam e falam, olha, não pode cantar música cristã nem música autoral. Música autoral, beleza. Mas música cristã, por que não?
Preconceito. Aceitação. Será que nós iríamos aceitar, sim ou não? E também acredito que seja cultural. A música cristã, ela ainda está numa caixa, mas ela está prestes, acredito que ela está prestes a romper. Tá muito... olha, espero que esteja perto. Minha oração é que esteja perto. E você, o que você acha disso? Você concorda? Coloca aqui nos comentários que quero ouvir sua opinião. Vou ler todos e compartilhar também. Vou interagir com eles. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.